Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, já eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes quero agradecer a você que nos dá o carinho da companhia, da audiência, que compartilha os nossos conteúdos, agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto, que incentivam o nosso projeto, sem elas, obviamente que a gente não estaria aqui, tá bom? E hoje a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de teatro, eu estou recebendo o Aloysio Gentilini e hoje a gente vai falar da peça O Inspetor-Geral, que estreia sábado no Teatro Municipal. Obrigado, Aloysio, por ter aceito o nosso convite e por falar de um tema que é tão bonito quando se fala de cultura, principalmente numa cidade do interior. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Michel, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu acompanho vocês pelas redes sociais, né, o podcast de vocês. Que legal. E assim, para nós do Evoé é uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês e falando um pouquinho com o pessoal sobre cultura, falando um pouquinho sobre teatro, né? Essa arte que ela é tão cara e tão necessária, né? Nunca foi tão necessária nos tempos como a gente está vivendo hoje. Não, né? E resistência, né? Porque assim, Batatais é uma cidade muito louca, porque ela é uma cidade tradicional, de políticos tradicionais, né? Agora a gente deu uma mudada, a gente tem um prefeito jovem, mas é uma cidade que é tratada como coronel, e o teatro sempre foi muito vivo nessa cidade. Qual que é o segredo? Então, eu não sei te falar qual que é o segredo, viu, Michel? Mas eu acho que é a questão mesmo da resistência. Porque assim, eu faço teatro, eu comecei a fazer teatro aqui na cidade quando eu tinha 15 anos. Então assim, eu tenho 20 e poucos anos de teatro iniciados aqui em Batatais. E sempre foi uma cidade que teve um bom fomento de teatro. E não só no fomento de fazer mesmo peças de teatro para serem apresentadas no municipal daqui da cidade, né? Que, se não me falha a memória, o nosso municipal, ele foi levantado e erguido justamente por conta de um grupo de teatro da cidade, né? Que, se não me engano, era o Taba na época. E assim, fora a produção teatral na cidade, que eu percebo que é forte, nós temos pessoas que fazem, né, grupos de teatro. Uma cidade do porte da cidade de Batatais chegou a ter 5 grupos de teatro, 6 grupos de teatro. Assim, tem muitas pessoas que gostam dessa arte e que fazem, então é muito legal. Porque assim, a gente é uma cidade do interior, eu te fiz exatamente essa pergunta, porque às vezes a gente recebe entrevistados de Franca, que é uma cidade daqui do lado, mas é 5 vezes maior que Batatais, e aí quando a gente comenta essa veia cultural da cidade, eles ficam de cara. Eu tive uma pessoa que agora virou deputada e falou, cara, aqui tem vários grupos de teatro, tem um teatro ativo lá em Franca, a gente dá o que fazer para levar uma peça teatral fora. E aqui não, né, Aloysio? Sempre teve pessoas envolvidas e o que eu acho bacana do teatro é que quando você começa a fazer teatro, você faz tudo, né? Você tem a oportunidade de passar por todas as vertentes do teatro, né? Exatamente. Eu mesmo, inclusive, faço uma dobradinha no espetáculo. Eu assino a direção e faço também a atuação. Eu faço um personagem na peça, né? Algo que a gente tenta evitar ao máximo, de não ter esses acúmulos de funções, mas é algo que é inevitável, Michel. Eu acho que principalmente no teatro feito no interior, é impossível que esses cargos mesmo dentro de uma mesma produção não acabam acontecendo. Então a gente faz tudo, né? E isso é muito interessante, porque os artistas que saem daqui, né, e que vão tentar uma carreira fora, seja São Paulo, ou até mesmo Ribeirão Preto, mas vamos pensar num porte maior como São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas que vão trabalhar com essas pessoas daqui se espantam, porque falam assim, mas espera lá, você se faz a sua maquiagem, você pensa no seu figurino, você pensa no cenário, na concepção. Então assim, essa versatilidade dentro da própria produção teatral é algo que o fazer teatral no interior nos enriquece muito, viu? E seria esse o segredo? Porque assim, repito, né, não é comum uma cidade pequena do interior, cuja dificuldade cultural é gigante, ter toda essa tradição no teatro. Eu acho que o segredo estaria nisso mesmo, sabe? Eu acho que eu já tive experiência em fazer teatro em outras cidades, com outras pessoas, com outros atores. E eu percebo que o amor mesmo, sabe? A paixão.
o teatro amador no sentido literal da palavra, amar aquilo que se faz. Eu aprendi foi aqui, né? Então essa questão de vestir a camisa, de fazer, de correr atrás, de bater sem grana, exatamente, sem grana, né? Tentar reduzir o custo da peça no máximo. Total. Então eu acho que isso, Batatais, o teatro em Batatais, com as pessoas de Batatais, foi muito forte, assim, para mim e para os meus companheiros e companheiras de cena. Muito bem, hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast o Aloysio Gentilini para falar da peça teatral, o Inspetor-Geral. Mas atenção, nesse final de semana a Batatais vai literalmente tremer com a 16ª edição do Batatais Car Show. Confere aí. Batatais Car Show. O retorno está na área. O brabo tem nome. Batatais Car Show. Dias 15 e 16 de abril. Local: Recinto da Festa do Leite. Em Batatais, São Paulo. Sábado, dia 15, etapa DB Drag com a MTM Brasil. Pista liberada para o grau. Som liberado o dia todo. É o DJ Jefferson. E mais, balada automotiva com DJ Jefferson e DJ Bruno Ramos. Presença dos caminhões. Paredão excêntrico, caminhão nervoso, caminhão Costa Teres e caminhão quebra tudo. Vou assaltar seu coração de calfa. Domingo, dia 16, etapa MTM Brasil de som e rebaixados. E o maior racha de som de todos os tempos. Entre os caminhões, quebra tudo e paredão excêntrico. Presença confirmada, Mulher Tantão e do Netinho Maia. E sorteio de 3 caixas Batatais Car Show. E você, é claro, é nosso convidado Batatais Car Show, dias 15 e 16, sábado e domingo, 16ª edição do maior evento de som automotivos e rebaixados de todo o Brasil, aqui em Batatais. Eu acho que nos últimos, 20 anos, o investimento quando eu falo é a atenção do poder público para o teatro, ele foi meio que destaque, né? A gente passou a Alessandra Baltazar, depois passou o Luciano, agora o Adilson à frente da direção da cultura. Tudo isso também faz dar esse fortalecimento, né? Faz-se ter uma estruturação. Eu pergunto porque nos últimos anos, a nível nacional, a gente teve um desbando da cultura. Sim. E aí Batatais vai na contramão disso tudo, né? Isso. Na verdade, o ir na contramão já vem lá dentro da administração de 2004, de 2003, vem desde lá, que foi uma administração também que nos apoiou bastante, né? Foi um momento muito divisor de águas. Eu acho que seria um divisor de águas. Eu acho que seria realmente dar oportunidade para que a gente pudesse criar, para que a gente pudesse fazer, entendeu? Então vem lá, eu acho que eu chutaria para mais, viu, Michel? Desde o início, do início dos anos 2000, eu percebo, né, que foi quando eu comecei a fazer teatro, eu percebo que as gestões, elas dão uma atenção um pouco forte para a questão cultural e os grupos de teatro aqui na cidade. É claro que conforme você vai tendo as separações, então, por exemplo, a Secretaria de Cultura ficava vinculada à Secretaria da Educação, né? Que são a Secretaria da Educação, ela é uma pasta que requer muitas demandas, né? Então, eu acredito que quando houve a separação da pasta da Educação com a pasta da Cultura, e por mais que hoje ela seja unificada com a pasta do Turismo, são áreas que estão ali afins, correlatas, então facilita bastante, principalmente o fato de nós termos uma pessoa à frente, né, do departamento da cultura, né, à frente, sentindo quais são as necessidades artísticas, em conversa com os artistas. Então, assim, eu percebo que o diálogo, ele está aberto, claro, muita coisa precisa melhorar, né?
Acredito que agora a Batatais ganhando o Conselho Municipal de Cultura, isso vai ser mais fácil ainda, né? Esse diálogo se torna mais presente, se torna né? mais Uma voz mais presente, forte. exatamente, para não deixar uma pasta de escanteio, sim. Isso a gente não quer que seja, entendeu? Sim. Mas eu percebo, né? O vestir a causa, a questão da reforma do teatro municipal, das poltronas, o tanto que a cidade abraçou realmente a necessidade de investir naquele espaço, que é um espaço que não é só usado para os grupos de teatro, né? É um espaço usado para muitas coisas, muitos eventos ocorrem ali, né? Então eu percebo que a administração ela tem olhado com atenção, né? Para essas questões. E inclusive também para ceder o espaço para nós, né, ensaiarmos. Nós não temos uma sede específica. Nós dividimos um espaço da prefeitura, né, que é a estação, e lá nós ensaiamos. Então, assim, a gente deve também, né, esses agradecimentos à prefeitura, principalmente ao setor de cultura por conta disso. O consumo do teatro, e quando eu falo consumo é da população como um todo, a gente já sabe que há um olhar especial há tempos, pela tua fala, das administrações, e eu acho que isso é super importante, porque você, é o que você acabou de dizer, a partir do momento que a prefeitura te cede um espaço, por menor ou maior que seja, você já tem aonde está colocando os ensaios em dia, reunir com o pessoal. Mas e a população em si? Consome, Batatais consome peça teatral? Olha, Batatais, por incrível que pareça, né, pensando no histórico que eu acompanho das minhas peças de teatro e de outros grupos, eu percebo que nós temos um público que é um público fiel, um público cativo, né? E é claro que esse público, uma vez indo ao teatro, ele vai chamando outras pessoas. Sim. E aí essas outras pessoas vão começando a frequentar as peças. Eu acho que é uma questão muito de hábito, né, Michel? Eu acho que assim, quanto mais produções infantis também nós fizermos, mais vai adquirindo aí o gosto na criança, para criança. Começa na base, né? Exatamente, começa na base para que ela vá adquirindo gosto, para que ela seja um adulto que consuma teatro, né? Porque assim, a gente percebe que o teatro, ele passa a ser uma arte infelizmente elitizada, porque é uma arte cara, né? Ele passa a sensação às linguagem, pessoas de elite, né? A gente sabe, o teatro ele é muito democrático, então assim, quem gosta de teatro sabe o que eu estou falando, mas quem não conhece a realidade do teatro, a primeira coisa quando se fala em peça teatral, se pensa elitizado. Não, aquilo lá não é para mim. Exatamente, principalmente quando a gente pensa que as pessoas vão, por exemplo, em Batatais, o que acontece muito? O teatro lota quando vem um famoso, entendeu? Então, por exemplo, quando vem um famoso com uma peça X, às vezes um stand-up, que é uma linguagem completamente diferente. É completamente diferente. E eu acho que esse é um dos fatores que também que contribuem para a pessoa não ir ao teatro. Porque, por exemplo, ela opta por assistir um drama e ela não tem o hábito de ir, vai a primeira vez assistir o drama. E o teatro, ele tem a sua linguagem específica. É a mesma coisa de você pegar um filme do Almodóvar e pegar um outro diretor de ficção científica mais famoso, né, que esteja aí mais na mídia, e aí você gera um estranhamento quando você assiste Almodóvar, quando você assiste linguagens, reflexões diferentes. Total. Então eu acho que isso gera um desconforto também no público leigo que vai assistir uma peça de teatro. Se ele vai ter esse primeiro acesso e ele não consegue entender, ele vai falar, não, eu não quero mais, para que eu vou vir aqui? Aquele Exatamente. Então, isso chega a essa questão de ser uma arte elitizada, que é algo que a gente precisa desmistificar, uma arte que não é atingível em termos de conseguir compreender a linguagem. Eu estou te perguntando, Luiz, e estou sendo muito sincero, o mundo do teatro me encanta, mas eu sou muito afastado disso. Obviamente que a gente sabe quando tem as peças, tem a divulgação, mas eu me recordo que tempos atrás, não sei se ainda acontece, mas tinha um projeto do teatro ir até os bairros. Já teve, hoje não tem mais, né? Teve. Seria uma forma de popularizar também, né? Claro, eu acho que assim, quanto mais acesso você der para a população, melhor, né?
porque quando a gente pensa em espaços, né, onde que está a localização do Teatro Municipal? Ele está no centro da cidade, ele não está numa área mais periférica. Então, por exemplo, se você fizer itinerância de espetáculos para que essas peças vão também às comunidades, é um trabalho também que pode ser feito e que deve ser feito, né? Até a título de fortalecer também os grupos, né? Fortalecimento dos grupos, né? O próprio grupo Atos, ele trabalha com o teatro de rua, e a linguagem do teatro de rua é uma linguagem diferente dessa que nós vamos trabalhar com o inspetor geral, que é o teatro que a gente fala de palco italiano. Dentro do teatro em si também tem isso, tem várias vertentes ali em peças, em forma de atuação, em grupos de atuação, ou não, que nem o Evoé. Ele é um grupo que ele é livre para atuar da forma que ele... Ou vocês têm uma pegada? A nossa pegada é clássica. O nosso estilo, né? O nosso estilo, a gente fala estilo, fala métrica, né? É trabalhar com o teatro no palco italiano, né? As peças que a gente fez até hoje, o nosso repertório é todo direcionado para peças que acontecem no palco italiano. Mesmo quando saímos daqui da cidade e fomos apresentar em outros teatros, sempre é nesse espaço. Mas a gente sabe também da necessidade de pegar essas peças e torná-las mais acessível, que é esse trabalho de itinerância. Mas, por exemplo, quando você pega um grupo que trabalha uma linguagem, que é a linguagem de rua, essa linguagem chega de uma maneira mais facilitada para essas comunidades, entendeu? Mas assim, eu vejo que Batatais tem um fomento muito grande na parte teatral para que os próprios artistas comecem a pensar realmente nessa questão da acessibilidade, de espaços. Por exemplo, o inspetor geral, nós fizemos uma mostra municipal e um ensaio aberto, porque o ano passado nós fomos contemplados com a ajuda do projeto de qualificação em artes, o antigo Ademar Guerra, promovido pelo Estado de São Paulo. Legal. Então nós recebemos algumas orientações e a nossa mostra, né, que fizemos foi um recorte mesmo do espetáculo. Foi na estação. Aberto, com itinerância no próprio espaço da estação. Então foi algo que para nós atores também foi diferente, entendeu? A gente saiu da zona de conforto e fomos buscar outro estilo. E o mais interessante disso e é o ponto em que eu falo que enriquece o trabalho do inspetor geral, é que nós fizemos uma pré-estreia num espaço alternativo, trabalhando uma outra pegada de apresentação que era diferente até então para nós, e agora a gente vai para a estreia. Ou seja, isso dá versatilidade para o espetáculo. A gente pode dizer que o espetáculo pode acontecer em qualquer lugar. Porque já tem essa experiência. Exatamente. Né? Falando propriamente dito dessa peça que acontece agora no sábado, o inspetor geral, fala um pouquinho pra gente. Eu li a sinopse, é a sinopse que fala? Isso, a sinopse. Eu li, eu fiquei encantado, porque assim, é uma sacada legal, é uma história que só daquela leitura eu fiquei preso. E assim, enfim, confesso pra você, me deu vontade de ver. Falei, porra, deve ser legal pra caramba. A princípio, quando eu vi o preâmbulo do negócio, eu achei que se tratava de alguma pessoa fazendo alguma crítica, né? Porque assim, é um assunto muito atual que eu acho que qualquer um se encaixa nisso, né? Total. Essa peça ela foi escrita por Nicolau Gogol no século XIX. É uma peça de 1836. Então ela até, inclusive, foi um texto escrito antes da Revolução Russa, né? O Gogol ucraniano, mas ele traz nesse espetáculo reflexos da má política corrupta da Rússia, daquela época. 1836. E tão atual, hein? E atual, super atual. E aí o que o Evoé gosta muito de fazer é trabalhar, até então, essa é a primeira vez que a gente trabalha com um autor estrangeiro, né? Até então nós sempre trabalhamos com autores brasileiros e com abordagens brasileiras, então é a primeira vez que a gente vai para um dramaturgo russo, mas adaptamos para o Brasil. Então nós trouxemos algo voltado
para a brasilidade, para as temáticas brasileiras e tudo mais. Essa peça, ela não é, se você falar assim, mas está falando de Batatais? Não. Está falando de São Paulo ou qualquer estado do Brasil? Não. Está falando de Brasil? A gente está falando do mundo, geral, do contexto geral, porque assim, a peça conta a história de um governante corrupto, que não mede nenhum esforço para impor dentro da sua política a má política, né, a má administração. E ele recebe uma carta da chegada de um suposto inspetor-geral que vem fazer uma sindicância, uma fiscalização no seu governo. E aí ele, junto com as suas secretárias, né, toda a cúpula administrativa do seu governo, tentam buscar formas de maquiar as coisas do local, né? Eu não gosto de falar cidade porque senão você pontua. Daquele local, né? Para que esse inspetor chegue e perceba que as coisas estão a mil maravilhas, está tudo certo, né? Só que mal sabem eles que esse inspetor, e aí entra a veia cômica do espetáculo, né? A sátira, que é bem típico mesmo do teatro farsesco e tudo mais, de não ser um inspetor. Então eles fazem no meio desse trajeto aparece um cara qualquer que é confundido com esse tal, e o cara confundido, exatamente, se liga daí só fala, vou me aproveitar disso. Então ali todo mundo é corrupto, inclusive o próprio inspetor, o suposto inspetor. Que bacana. Entendeu? Porque aí eles usam de artimanhas, de formas de, olha, eu não sei quem é você, mas eu vou dar um jeito de te enganar aqui, eu vou, né? Então, assim, é uma discussão contemporânea, né? Não tem como a gente não trazer para a contemporaneidade, justamente porque a gente encontra perfis, arquétipos políticos que estão aí no nosso dia a dia a todo momento. E de qualquer lugar do mundo, como se falou bem. De qualquer lugar do mundo. Porque às vezes a gente tem a impressão que a corrupção só rola no Brasil, né? Passam pra gente uma imagem que, não, mas na Suíça, não, mas nos Estados Unidos. E a corrupção é um mal do mundo todo, né? Exatamente. Ao ponto de você tá trazendo uma peça de 1800 e bolinha, uma releitura que tá atual. Exatamente. E aí a gente percebe na questão de evolução. Além disso, o teatro sempre trouxe muitas críticas que fazem com que as pessoas façam as suas reflexões. O teatro nunca impôs a sua própria reflexão, né? Não, no entanto, foi uma das artes mais atacadas no período da censura, né? Que ele faz pensar. Faz pensar, exatamente. É o que a gente sempre costuma dizer, que é uma farsa, né? Então a gente trabalha com os arquétipos, com uma finalidade, com uma proposta moral, né, no final, de mudança de comportamento, de reflexão, mas vem o riso. E o riso no teatro é esse riso, é o riso saudável, é o riso da identidade, né, da maneira como essa plateia se identifica, se projeta, se conecta com aquela trama, com aquela narrativa. E como que eu reverbero isso em mim depois? Como que eu faço uma reflexão para que haja uma mudança de postura, né? O teatro, ele sempre trouxe, desde a tragédia grega, esse processo de identificação, sendo um drama ou uma comédia, ele sempre acontece. O teatro, ele propõe uma reflexão para quem vê, ou essa reflexão, na realidade, ela acontece para quem está interpretando? Qual que é essa uma troca. É uma troca. É uma troca. Se não tiver a troca, né, o ator, ele precisa fazer com que a sua interpretação seja tão fidedigna ao ponto de convencer a plateia de que aquilo é real, que aquilo é uma discussão importante, necessária. O teatro é político, né, Michel? Eu acho que essa é a finalidade mesmo dessa arte, de fazer com que as pessoas saiam de lá transformadas, mesmo sendo uma comédia. E propondo reflexões. E propondo reflexões. O que eu acho muito bacana no teatro é isso. Ele não impõe a sua visão, a sua posição. Ele joga ali
ele dá alguns apoios, aparatos para a pessoa fazer a reflexão, o resto vai de cada um, né? Exatamente. Esse eu acho que é um ponto crucial mesmo, né? Porque assim, a sua leitura pode ser diferente da leitura de outra pessoa, né? Mas o mais importante é essa troca. O mais importante é a provocação que o teatro faz. Isso é importante. Falando da peça, o Inspetor-Geral acontece somente sábado agora, ou vai ter outros dias? Como é que está essa questão? Então, geralmente a estreia é o pontapé inicial, né? Para que a gente possa projetar uma carreira, uma temporada para o espetáculo, né? Então, a princípio, nós temos essa apresentação única, que é a nossa estreia, que vai acontecer agora, dia 15 de abril, às 20 horas. No Teatro Municipal. No Teatro Municipal daqui de Batatais. Né? E aí depois a gente tá pensando, sim, já fizemos algumas inscrições em algumas mostras de teatro, em alguns festivais. Isso nos facilita também nesse intercâmbio com outras cidades, né? E é isso, entrar em projetos de lei de incentivo para que a gente possa conseguir também uma grana, porque tudo é independente também, né, Michel? E tudo é dinheiro, né, Luiz? Tudo vai dinheiro, exatamente. Você pensa e fala, porra, que peça bacana, vamos tentar pôr ela em Ribeirão. Você precisou de alguém que custeia isso, ou você precisa de alguma coisa para custear isso. Exatamente. Porque na maioria das pessoas, eu não sei como é que é no grupo de vocês, mas a maioria das pessoas, além de ser ator, de ser produtor, diretor, roteirista, tem outras profissões, não consegue só viver do teatro, né? Não. Infelizmente, né? A gente queria muito que essa fosse uma realidade diferente para nós. Mas a gente tem os outros trabalhos, acho que 70% do grupo são professores e professoras ali, né? A gente costuma dizer, né, o jargão dentro do meio teatral, que é o teatro de guerrilha, né? A gente vai na guerrilha. Totalmente. É isso, é no enfrentamento e para levantar, né? Para você levantar, para você produzir, para colocar um cenário bacana, um figurino bacana. E tudo em nome da arte, né? Em tudo em nome da arte, exatamente. Da arte para arte. Luísio, mais uma vez então, faço o convite ao pessoal, sábado, dia 15, às 8 da noite no teatro. Tem custo? Qual que é o valor? Então, nós estamos com o valor a R$40 a inteira, R$20 a meia. Mas a meia entrada, ela pode ser adquirida com os integrantes do grupo até mais ou menos no meio do dia 15, né, antes do almoço ali, né, adquirir os ingressos com os integrantes. As pessoas podem procurar também o perfil do grupo nas redes sociais, Núcleo de Teatro Evoé, tanto o Instagram quanto o Facebook. E se a pessoa não tem contato, não conhece ninguém dos integrantes, ela pode deixar também o nome. A gente vai abrir uma lista amiga para que as pessoas possam colocar o nome nessa lista e na hora pagar a meia entrada, né? Porque a meia entrada a gente sabe que é um valor que é mais acessível, né, para a população, e as pessoas também que têm direito, professor, idoso, aposentado, né, estudante, paga a meia entrada, mas é interessante as pessoas que queiram ir comprar já antecipadamente. Isso, ir atrás, se organizar, ir atrás dos perfis aí, tanto dos integrantes da peça quanto do perfil do grupo, porque acho que já garante o valor na meia entrada. E na hora a gente sabe, brasileiro, que vai ter como adquirir ou não dá para garantir? Então, assim, vai dar para garantir, só que assim, o teatro tem uma limitação de lugares. Então, se a pessoa chegar lá e tomara que a gente consiga, né, encher o espaço, ela pode correr o risco de não conseguir, né, por conta disso. E pode aumentar o valor na hora? Não. Na hora é R$40 a inteira e 20 a meia. Mais do que 40 não. Mas é importante, né, quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, para faça a aquisição aí do valor na meia entrada, que eu acho que é importante. Bacana. E se você quiser também, de repente, se não achei na rede social, pode chamar a gente,
que a gente passa os contatos do pessoal. Luiz, quero te agradecer e gostaria de te fazer um pedido. Traga mais informações, não só do grupo de vocês teatral, mas de tudo que rola no Teatro em Batatais. A gente, eu faço essa meia-culpa, às vezes a gente não pega na correria, a gente não tem muito contato, e eu acho que é bacana, as pessoas gostam, as pessoas fomentam, e eu acho que quando fala de cultura, seja ela música, seja ela leitura, seja ela o teatro, é tão prazeroso a gente falar disso aqui, principalmente que a gente vem, o podcast está com 2 anos e meio, e a gente vem exatamente de uma época que estava difícil falar de cultura, estava difícil falar de educação, estava difícil falar de tudo que envolva um pensamento próprio de cada um e tal, e aí a gente vê essa liberdade de expressão. Exato, né? as pessoas poderem se manifestar da forma que elas... e eu fico tão feliz de saber que eu estou em berço de uma cidade que ela transpira cultura, seja ela no teatro, na música, na literatura, e eu fico muito feliz. Eu acho que a gente, como, de certa forma, um meio de informação, de comunicação, como queira, eu acho que também é uma obrigação nossa também ecoar esses trabalhos que são fascinantes, né? Com certeza, Michel, com certeza. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você e de falar desse tema tão importante, tão necessário, né, que é falar da cultura, falar do teatro, para que a gente quebre também essas barreiras, né? Nós estávamos falando, né? O teatro passa essa impressão de ser uma arte elitizada, e não é, pessoal. Não é, totalmente democrática. É uma arte democrática, é uma arte que o artista, a gente tem realmente essa liberdade de colocar a nossa expressividade, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de querer que as coisas sejam diferentes, né? E nada melhor do que essa troca direta. O teatro possibilita essa troca direta entre o artista e o público. Então isso é um fascínio assim que me encanta todos os meus colegas que estão comigo dentro dessa trajetória do teatro. Então fica aqui o convite mais uma vez para que as pessoas vão lá nos prestigiar, e agradeço o espaço, e na oportunidade pode me convidar para falar de teatro, para falar de literatura, para falar, enfim, desse assunto tão bonito que é falar de cultura e falar de arte. Bom, muito bem, nosso podcast Eu aos 40, hoje a gente está falando de teatro, estamos falando de cultura, mas eu quero falar para você e dar um recadinho, que é a Vivi Estética e Massoterapeuta. Gente, a Vivi oferece um ambiente agradável para você desfrutar e aproveitar de momentos inesquecíveis, viu? A Vivi Estética e Massoterapeuta é especializada em procedimentos estéticos facial, corporal e muito mais. Então você quer ficar bonita? Você quer ficar bonito? Faz o seguinte, agende seu horário com a Vivi Estética e Massoterapeuta pelo WhatsApp, anote, DDD 16 99294 9662. Falei rápido demais, né? Então anote esse telefone da Vivi, agende seu horário, DDD 16 99294 9662. Eu disse Vivi Estética e Massoterapeuta para você ficar mais linda, para você ficar mais lindo. Bom, a gente continua com o nosso bate-papo. Hoje estamos falando com a Luísa Gentilini, estamos falando da peça teatral que acontece nesse sábado, O Inspetor Geral. A gente é muito porta aberta, tem muitos convidados que a gente não convida. O convidado pode chegar aqui, sentar e falar, já está convidado. Você já está super convidado. Cara, vamos falar de tal assunto, vamos... Porque eu acho que quanto mais a gente falar, é isso que você falou. A gente tira essa impressão de uma arte elitizada e a gente começa a colocar as pessoas vão vendo. Porque você imagina o quanto de pessoas que o teatro pode já ter perdido por essa impressão de elitizada de uma arte, e o quanto de pessoas que poderiam estar colaborando. E aí você está super convidado. Falou que é cultura, que é arte, você só manda uma mensagem, não vamos fazer agora. Obrigado, viu, Michel? Muito obrigado pelo espaço. E a gente quer ver vocês acompanhando essa peça maravilhosa, de Batatais para Batatais. E nessa parte, a Luiz e o pessoal que nos acompanha, eu sou muito bairrista. Eu defendo mesmo, eu brigo mesmo quando se fala da nossa cidade. A gente sabe que a nossa cidade tem muita coisa a ser melhorada, mas assim, eu acho que quem faz Batatais são os Batatais. É o grupo teatral, é o pessoal do esporte, é o pessoal da música, e eu acho que nós, Batatais, temos que também prestigiar o nosso trabalho. E Michel, uma coisa importante aqui que eu quero reforçar
é que assim, quem for assistir o Inspetor Geral no sábado vai assistir um espetáculo de qualidade, né? Porque as pessoas às vezes podem achar, porque é o batataense que está fazendo, vai fazer né? O santo de casa não faz milagre? exato. Faz milagre sim. Então vai assistir o espetáculo, porque nós estamos entregando para o público um espetáculo com muita qualidade. Então, se você é São Tomé, você precisa ver para Creta a oportunidade, sábado às 8 da noite. Se não conseguir encontrar as redes sociais do grupo Avoé, você pode chamar a gente aqui que a gente passa o contato do pessoal. Luiz, mais uma vez, sucesso na peça. Obrigado. E a porta está aberta. Você já encontrou o nosso esconderijo aqui, borbulhou cultura lá, você vem aqui e traz pra gente. Tá, com certeza. Muito obrigado, viu? Um abraço para você que acompanha os nossos episódios. Agradecer mais uma vez as empresas que apoiam o nosso projeto. Obrigado. Se você é um empresário, se você quer ver sua empresa aqui, faça contato com a gente também e, consequentemente, você vai estar ajudando a gente a poder levar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Agradecer a Carol hoje, que é minha funcionária do mês. Obrigado, Carol. E agradecer vocês que gostam do nosso conteúdo, que questionam o nosso conteúdo. Gostou? Manda para aquele amigo, manda para aquela amiga, manda no grupo das tias, tá? Compartilhe o nosso conteúdo. Um abraço a todos, tudo de bom, até o próximo episódio. Tchau!